Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação cientificamente comprovada entre obesidade e câncer. Muitas pessoas não sabem, mas vários estudos científicos já verificaram que o excesso de gordura no nosso corpo pode aumentar o risco da gente desenvolver câncer, mesmo que você se sinta saudável. Então, nesse vídeo eu vou falar para você como o excesso de gordura influencia o risco diretamente de você desenvolver câncer. Quais são os tipos de câncer que são mais afetados pelo excesso de gordura do nosso corpo e o que você pode fazer ainda hoje para evitar que isso aconteça? Você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já passou por algum tipo de tratamento para câncer na sua vida, qual foi o tipo de tratamento? E se você estava com sobrepeso ou não, com obesidade, alguém da sua família já passou. Só quero dizer aqui pra você que nem toda pessoa que tem obesidade vai ter câncer, tá? A ideia do vídeo não é essa, não é assustar ninguém. Até porque a gente sabe de muitas pessoas que sofrem com câncer e que são bem magrinhas, infelizmente isso acontece. O que eu tô querendo te falar aqui é que a obesidade também é um fator de risco para câncer e que muitas pessoas não sabem, mas já é o segundo fator de risco evitável para câncer, ou seja, ele pode aumentar a sua chance de ter câncer se você já tem uma predisposição genética. Mas foi o que eu te falei, não quer dizer que toda pessoa que está obesa vai ter câncer, tá? Só um parênteses aqui para ninguém começar a ficar estressado. Falei que ele é o segundo fator de risco evitável para o câncer, porque o primeiro é o tabagismo. Eu acho que esse é outro ponto interessante para falar, para você ver como é um fator muito importante nesse sentido e que realmente a gente tem que levar em consideração. Mais de 13 tipos de câncer têm relação com o nosso IMC, com o nosso peso corporal, com a relação dele para a nossa altura e com o percentual de gordura do nosso corpo. Depois eu vou falar para você quais são os cânceres que estão mais relacionados com essa parte hormonal, porque de fato tem cânceres que são mais impactados por essa questão do excesso de gordura do nosso corpo. Muitas pessoas querem saber, mas Patrícia, qual é a relação entre a gordura e essa questão do peso, né? E essa questão do câncer, desculpa. Como é que a gordura age piorando o câncer? Eu vou explicar isso mais aqui pra você, mas a gente já sabe que o tecido adiposo, ele age, quando ele tá em excesso no nosso organismo, ele não é só um estoque de gordura, de energia pra gente utilizar no dia a dia, ele atua como, quase como se fosse um órgão endócrino ativo, ele produz hormônios, substâncias inflamatórias que podem atingir diretamente no funcionamento do nosso corpo e podem abrir caminho para o surgimento de tumores. Então, primeira coisa que a gordura faz no nosso organismo é aumentar a inflamação crônica de baixo grau. Você já viu falando isso aqui em outros vídeos, não só para câncer. A inflamação crônica de baixo grau está muito relacionada com esse tecido adiposo em excesso no nosso organismo, porque ela cria, a gordura cria um ambiente constantemente inflamado no nosso corpo. E essas células de gordura, principalmente dessa área aqui, ó, visceral, central, abdominal, liberam citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, e as interleucinas que podem desenvolver alguns problemas relacionados ao aparecimento ou progressão de câncer no nosso organismo. Esses marcadores inflamatórios aumentados no nosso corpo, eles podem danificar o DNA de algumas células, podem acelerar a multiplicação celular e se você tem células de câncer, essas células também podem ter aceleração do crescimento, da multiplicação e podem preparar o terreno para o câncer surgir. Então já é um ponto importante para a gente falar. Outro detalhe interessante de se falar é que a resistência à insulina pode aumentar o aparecimento de câncer e do crescimento, da multiplicação dessas células que se diferenciaram de forma errada. O câncer é uma célula esquisita, né? É uma célula que não é igual às outras, ela cresce de forma errada, tem um erro na replicação dele. E quando essa célula que foi replicada errada começa a se multiplicar, pode crescer um câncer ali para algumas pessoas. A gente sabe que a insulina e o IGF-1, que estão relacionados a essa questão da resistência à insulina, ajudam muito o crescimento celular no nosso organismo, estimulam esse crescimento celular, inclusive de células tumorais. E a insulina aumentada inibe a apoptose, que é quando o nosso próprio corpo vê que teve esse erro na replicação celular, essa célula que replicou é esquisita, é diferente, o corpo vai lá e pum, mata essa célula. A insulina inibe a ação dessa apoptose. Então essas células que deveriam ter essa morte programada, não tem e podem ter maior risco de se multiplicar
causando um risco aumentado para o câncer também. Outra questão é o desequilíbrio hormonal que muitas vezes vem em pessoas com excesso de peso. A gente sabe que o tecido adiposo converte hormônios sexuais masculinos em estrogênio por meio da aromatase. E em excesso, esse estrogênio pode alimentar alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, por exemplo, câncer de útero e até mesmo câncer de ovário. Eu vou falar mais para você quais são os cânceres que estão relacionados a essa questão do excesso de gordura do corpo, porque não são só cânceres femininos, como eu falei aqui, não. A obesidade também pode aumentar os radicais livres do nosso corpo e aumentar o estresse oxidativo, que são moléculas instáveis, né, esses radicais livres. Então, eles atacam o DNA das células, favorecem mutações genéticas e podem dar instabilidade celular, que pode vir a gerar câncer em algumas pessoas. Então, como a célula de gordura aumenta esses radicais livres do nosso corpo, a gente tem que ter um cuidado redobrado com relação a isso. Vou te falar agora alguns dos cânceres que têm mais relação com o aumento de percentual de gordura, aumento de IMC no nosso corpo. Podem ter cânceres que eu não fale aqui que tenham relação. E podem ter cânceres que você apareceu aí, Patrícia, eu tive esse câncer, mas não tenho IMC aumentado, meu percentual de gordura não tá alto. Já te falei que ele é mais um fator de risco, mas não é o único fator de risco e nem sempre vai ser desenvolvido em pessoas que têm o IMC alto, tá? Só para deixar bem claro. Então, câncer de mama, como eu já falei, principalmente pós-menopausa, câncer de cólon e reto, independente de homem e mulher, câncer de endométrio, né, na mulher, câncer de esôfago, câncer no pâncreas, no rim e no fígado, câncer de próstata, principalmente as formas mais agressivas, câncer de ovário, câncer de vesícula biliar, câncer de estômago, principalmente da parte superior, e o mieloma múltiplo e câncer de tireoide podem estar relacionados com o aumento do percentual de gordura, com o aumento do IMC para algumas pessoas, não todas. Se sabe que quanto maior o IMC, para algumas pessoas, dependendo da questão genética delas e de outros fatores ambientais, pode ser maior o risco. Então, esse é um outro ponto para você prestar atenção. Se você já tem históricos na família ou históricos passados de câncer, é mais um ponto que você deve acompanhar, junto com outras questões que o seu médico particularmente vai determinar de acordo com o tipo de câncer e o histórico familiar e pessoal que você tenha. Outra questão interessante também é de se falar da gordura visceral. É um tipo de acúmulo de gordura que se acumula, né, aqui nessa área aqui visceral, central, abdominal, próxima ao fígado, próxima aos órgãos nobres do nosso organismo, e que mesmo em pessoas com peso aparentemente normal, os falsos magros, como ele tem essa gordura interna, pode aumentar esse risco para o câncer também. Então, muitas vezes a gente fala que o IMC por si só não é um marcador, porque às vezes a pessoa tem carência muscular em áreas adjacentes, né, em outros membros. Por exemplo, a pessoa tem um bracinho muito fininho, a perninha muito fininha, mas tem um abdômen globoso, muito inchado, tem muito acúmulo de gordura nessa região abdominal. E aí o IMC pode estar ali limítrofe, mas a quantidade de gordura está muito grande. Então, por isso que é sempre interessante fazer uma avaliação com um profissional da área de saúde. A gente também tem que falar que, infelizmente, as pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, principalmente quem tem obesidade, podem ter problemas com relação ao tratamento. A gente sabe que para muitas pessoas elas podem ter uma pior resposta à quimioterapia, podem ter maior risco de complicações cirúrgicas, né? No caso de cânceres que você tenha que fazer algum tipo de extração através de cirurgia ou controle através de cirurgia. Podem ter, em alguns casos, maior taxa de recidiva ou de metástase e, em alguns casos, menor sobrevida global. Mais uma vez, isso não vai acontecer com todo mundo, mas é um outro ponto para a gente prestar atenção. Então, agora, o que você pode fazer se você está preocupado com isso, se você já tem algum caso na família ou teve câncer antes e, né, ficou querendo saber o que eu posso fazer para tentar minimizar esse risco? A boa notícia é que estudos verificaram que se você perder de 5 a 10% do seu peso corporal, você já vai reduzir a sua inflamação sistêmica, então vai ajudar a diminuir essa inflamação crônica do seu corpo e vai baixar um pouco esses níveis hormonais que podem estar associados ao aparecimento de câncer para algumas pessoas. Além disso, outro dado muito importante é que a atividade física regular, mesmo que não venha acompanhada da perda de peso,
pode reduzir o risco de câncer de mama, de cólon e alguns outros tipos de câncer. Então, o que eu quero dizer com isso é, a atividade física é fundamental, pelo menos 150 minutos de caminhada por semana, se você estiver mais cansado, mais fraquinho, sempre com liberação do médico, né, que você tem que ter, se você já tiver algum tipo de condição de saúde. Mas se você estiver apto a caminhar, a fazer alguma atividade, mesmo que moderada, faça, porque os 150 minutos de caminhada por semana podem ser 5 vezes por semana, 30 minutinhos, ou 3 vezes por semana, 50 minutos, ou do jeito que você quiser, 15 minutos depois do jantar, 15 minutos depois do almoço. Você pode organizar isso de formas menores e menos pesadas, né, para você fazer ao longo do dia a dia. Mas essa atividade física já foi verificado que pode ajudar de forma muito forte a diminuir o risco de câncer e da progressão do câncer para algumas pessoas. Então, se você está na dúvida se você deve ou não fazer atividade física, qual é o tipo de atividade física fazer, quanto fazer, fala com o médico que está te acompanhando e lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Claro que a gente tem que falar também sobre a questão dos alimentos e o câncer. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando quais são os alimentos que, infelizmente podem aumentar o risco de desenvolver câncer, de uma forma rápida para você entender. Os alimentos ultraprocessados podem aumentar o risco, o álcool pode aumentar o risco e aquelas carnes curadas, defumadas, processadas podem aumentar o risco. Isso cientificamente comprovado. Agora, claro que se você puder focar uma alimentação em alimentos naturais, legumes, verduras, frutas, cereais integrais, proteína de bom valor biológico, natural, bastante fibra, você também ajuda a melhorar o seu corpo, diminuir a inflamação e ajuda também a combater, deixar o seu corpo mais resistente. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, vou deixá-los aqui embaixo na descrição também. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha tido alguma correlação do seu médico com relação a essa questão do peso e o câncer, se algum médico já te indicou que você perdesse peso para diminuir o risco do aparecimento ou progressão de algum tipo de câncer. Me conta mais sobre isso, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você está nesse momento passando por uma luta contra o câncer, eu te desejo muita saúde, que tudo se encaminhe da melhor forma possível. E se você conhece alguém que precisa dessas informações ou vai gostar, compartilhe esse vídeo, vamos juntos ver você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!